Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje dia 22 de março, terça-feira, o Evangelho para nossa meditação é Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e você, além de receber o Evangelho diário gratuitamente, você poderá também fazer consultas em várias publicações nossas, em playlists, por exemplo, a playlist muito boa de patrística, temos uma playlist A Vida Pergunta sobre questões do dia a dia e muitas outras. Temos uma sobre os monges do deserto. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o Evangelho de hoje traz como tema central o perdão. Claro que há duas relações aqui. Com relação ao patrão, o empregado pede clemência. É o que acontece muitas vezes. Quando estamos diante de Deus, pedimos: Senhor, nos perdoa das nossas faltas. Nós pecamos, nós erramos e tudo mais. E depois, quando aquele homem está diante de um outro que é igual a ele, não é? Que lhe devia um pouco de dinheiro, ele devia uma fortuna ao patrão, e o outro lhe devia um pouquinho. E ele sufocou o outro, agarrando-lhe, e disse: Olha, se você não me pagar, eu vou lhe jogar na prisão. E você vai ter que me pagar o que me deve. É como alguém que devesse uma fortuna, que foi perdoado, e agora não é capaz de perdoar 100 reais, ou 50, sei lá o quê, ou uma ofensa pequena, digamos assim. Muitas vezes nós somos cruéis quando se trata de perdoar os outros, mas quando somos nós que estamos em jogo, queremos o perdão imediatamente. Claro que aqui há muitos pontos que poderíamos refletir. Por exemplo, esta questão, Pedro diz quantas vezes, a questão numérica não significa o número exatamente, mas há uma teologia por trás, não é? Devo perdoar até 7 vezes? Se nós formos ao Gênesis, capítulo 4, versículo 24, Lameque irá dizer algo contrário a isso. Veja que Jesus contraria a teoria de Lameque. Lameque diz: Eu matei um homem por causa de uma ferida. Matei uma criança por causa de uma contusão. Caim é vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Quer dizer, Lameque
é um homem de vingança, que não perdoa. Por isso que aqui aparece de novo o número 7, que era a vingança de Caim. 70 vezes 7 era a vingança de Lameque. É preciso cancelar toda vingança. É preciso cancelar todo ódio. É preciso cancelar toda mágoa. É preciso cancelar todo desejo de vingar-se. É preciso viver como uma criança que não guarda mágoa, não guarda rancores, não prepara revanches, não vive alimentando coisas ou sentimentos pesados e duros, como a mágoa, como o ódio. O Evangelho de hoje nos faz pensar sobre isso. Nós devemos aprender a perdoar para não ir acumulando mágoas e raivas, conflitos e guardando sentimentos duros dentro de nós. Precisamos metabolizar as coisas que nos acontecem e transformar aquilo que antes era estrutura apenas de dor, transformar isto em estrutura de crescimento. Metabolizar a dor sofrida, a dor injustamente sofrida, transformando em perdão. O perdão tem mais a ver conosco que com os outros, porque perdoar é conseguir virar uma página. É conseguir não irritar-se continuamente com uma coisa que lhe aconteceu no passado. É conseguir dizer para si mesmo, olha, eu te perdoo. Repito o que eu digo sempre, perdoar não significa voltar a ser cama e mesa, porque se aquela pessoa mantém com você um relacionamento tóxico e todas as vezes que lhe encontra, lhe bate com as duas pernas, se lança contra você com as duas pernas sem nenhum tipo de caridade, então perdoe. Mas você não é obrigado a voltar a ser cama e mesa com esta pessoa, porque o que está em jogo é sua saúde, saúde psicológica, saúde psíquica. Porque o outro tem essa atitude grosseira, né? Não permita que ele estrague a sua vida. Ou a outra tem uma atitude grosseira com relação a você, e você vê e sente que não merece esse tipo de agressão. Então, perdoar não significa voltar a ser cama e mesa. Nem sempre dá para voltar a ser cama e mesa. Há situações e feridas profundas, feridas na dignidade da pessoa, que o perdão é lento. E o perdão não significa voltar a ser como era. Nem sempre. Perdoar significa dizer, vamos voltar a ser como éramos? Às vezes não é possível voltar. Porque às vezes a ferida foi muito profunda. E é difícil voltar a confiar. É como a gente diz no popular, o gato escaldado tem medo de água fria. Pois bem, veja que o que Jesus está dizendo, na verdade, é que uma alma que não consegue perdoar, uma pessoa que não consegue perdoar, vive uma vida de angústia, porque guarda a sua vida no passado, sua vida está ancorada no passado, num fato negativo, num problema que lhe aconteceu, num maltrato que você sofreu, numa injustiça qualquer. Então você não consegue dar passos para o futuro. É preciso aprender a perdoar. Perdoar para poder andar avante. Não apenas pedir o perdão de Deus, como nós dizemos no Pai Nosso, mas também dar o perdão e semear amor. Pois bem, gostaria de, por fim, colher 2 exemplos da vida cristã. O primeiro é o exemplo de São Francisco, que foi em uma das cruzadas que a igreja promoveu, não para lutar, foi como peregrino, porque nas cruzadas havia uma espécie de escolta para escoltar os peregrinos até a Terra Santa. E no meio do caminho ele fez questão de conhecer o sultão e arriscou a própria vida para conhecer o sultão. E quando ele chegou à tenda do sultão, os dois conversaram longamente. E o sultão disse, você não tem medo de vir aqui até a minha tenda? Ele disse, não, eu lhe amo, eu morreria pelo senhor, porque esse é o evangelho de Cristo. Aí o sultão disse, quem dera que todos os cristãos fossem como você. Quem dera que todos os cristãos tivessem um coração como o seu. É muito belo esse acontecimento, não é?
Depois também, entre os monges do deserto, era muito forte esta questão do perdão. Eles trabalhavam muito para não guardar mágoa nem rancor, não guardar desejo de vingança, né? Às vezes alguém diz, a vingança é um prato que se come frio. Quer dizer, calcular o mal contra alguém, pensar, medir e pesar, como é que eu vou punir aquela pessoa porque ela fez isso comigo, porque ela desafiou minha autoridade, porque ela disse essa palavra que me prejudicou, ou me balançou, me fez sofrer, como é que eu vou me vingar? Essa não é uma atitude cristã. A atitude cristã é a atitude do perdão. E agora o segundo exemplo que gostaria de tomar do cristianismo, temos muitos exemplos dos santos, mas aqui eu trago uma pequena palavra do abade Isaías, um dos monges antigos. Ele diz, não conserve más intenções dentro de ti. Nada que seja contrário ao evangelho que te faça vazio. Purifica o teu coração e encontrarás a paz com Deus. E aí ele diz, quando uma pessoa é picada por um escorpião, o veneno penetra em todo o corpo, até no coração. Assim é também a malícia e a maldade contra o próximo. Seu veneno empesta toda a alma e a põe em perigo. E a consequência disto é uma consequência terrível. Então, diz ele, trate de livrar-se do veneno do escorpião e livrar-se do desejo de vingança contra o próximo e das más intenções. É bela essa palavra do abade Isaías. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós podemos pensar, neste tempo da Quaresma, nessa terça-feira, qual é a grande lição que o Evangelho nos oferece? É que nós devemos aprender a perdoar as pessoas para vivermos mais em paz, vivermos mais felizes, não criar revanchismo contra as pessoas. Ah, fulano me ofendeu no passado, e poderá lhe ofender de novo, se ela for uma pessoa mal resolvida, mal amada. Então você guarde distância, né? Perdoe, porém, guarde uma certa distância e seja prudente, seja cauteloso para preservar sua saúde mental. Porque se alguém só lhe trata com patadas, chutes e coices, então melhor é que você se resguarde, não é? Por exemplo, uma mulher que apanha, que sofre violência doméstica, que sofre esse tipo de coisa, ela pode até perdoar o marido, mas ela tem que repensar se dá para continuar vivendo naquele ambiente ou não. Porque se ele a feriu uma vez, pode ferir duas, três, não é? É como a história daquele homem que batia na mulher, não é? Tem a ver com a história da conversão de Agostinho, né? Um homem que batia na mulher e foi ao tribunal por conta destas questões e Agostinho conseguiu absolvê-lo. E ele foi absolvido, não é? E depois de alguns dias apareceu um jovem, quando Agostinho ia chegando no tribunal, um jovem veio ao seu encontro chorando e disse, olha Agostinho, você absolveu meu pai que era culpado e que batia na minha mãe. E ele saiu daqui com tanta fúria e matou minha mãe. E você carrega nas mãos o sangue desta situação. E Agostinho ficou tomado de uma angústia muito grande, né? De uma angústia muito grande por conta daquele fato, né? Então é preciso, às vezes, se você sabe que aquela pessoa vai lhe fazer o mal, fuja, se afaste para não sofrer um mal pior, né? Pois bem, meus irmãos, hoje esse é o ensinamento, aprender a perdoar o próximo e saber que o perdão não é, repito aqui 3 coisas que eu sempre digo, não é dar ao outro carta branca para fazer de novo contra você o que já fez. O perdão não é sempre voltar a ser camimesa, às vezes pode ser, mas às vezes pode não ser. Porque se a ofensa for muito profunda, não adianta. E se houver um tipo de sentimento ou de relação tóxica e doentia, também não adianta tentar voltar a conviver. Não é? E a terceira coisa, o perdão é algo que se dá lentamente. Se a ofensa, quanto maior for a ferida, for a ofensa, mais lenta é a cura.
Sabendo dessas coisas, peçamos a Deus hoje que nos dê a graça de perdoar. O homem só é capaz de perdoar se o Espírito Santo vier ao seu coração em auxílio da sua fraqueza. Abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem. Lembro que amanhã, aliás, hoje, ao meio-dia faremos mais uma live sobre inteligência emocional e inteligência espiritual.